Olá, olá pessoal, tudo bem? Aqui é Fábio Pirajá, esse é o Memória Capixaba. Estamos de volta aqui com nossas pesquisas. Hoje trazendo um fato que aconteceu em 1897, no antigo quartel da Polícia Militar no Parque Moscoso. Quartel esse que, claro, já foi demolido. Era um lindo prédio do final do século XIX, que ficava no Parque Moscoso até antes mesmo do parque ser concluído, né? Aqui a gente vê a Avenida República, né? Todas aquelas casas ali do lado do quartel são casas para funcionários públicos, né? E aí a gente vê o porto e tudo, e aqui é o Parque Moscoso. Essa foto é dos anos 1930 e a gente consegue ver exatamente o tipo de fortificação que havia ali no Parque Moscoso nessa época, onde hoje está o Sesc, né? Onde ficava a antiga rodoviária, ali bem no centro da cidade, atrás do Parque Moscoso, né? Gente, essa revolta aconteceu em 1897. Eu fiz até umas imagens aqui com a inteligência artificial do Leonardo, que é uma inteligência muito legal para quem quer fazer fotografia e tudo, tem que pagar, né? Você pode usar uns créditos ali para fazer umas imagens simples, mas para qualquer coisa mais sofisticada você tem que pagar. Assim como é o ChatGPT também, né? Mas ficou bem legal. É claro que a revolta não foi dessa magnitude nem uma revolta com oficiais, né? Foi, na verdade, uma revolta com soldados mesmo que estavam reclamando dos maus tratos, que era uma coisa muito recorrente nessa época. A gente tem que entender, 1897, finalzinho do século XIX, a gente já estava vivendo a República, né? A primeira Constituição é de 1891, o golpe é de 1889, o golpe da República, que deportou toda a família imperial brasileira para o exílio e depois para uma morte cruel, né? Uma morte por depressão, assim como aconteceu com Dom Pedro II. Ficou doente por depressão, porque ele era brasileiro, tá, gente? Dom Pedro II era brasileiro. Ele amava o Brasil, né? E foi colocado para fora do seu país, né? Sem poder voltar. Triste, triste mesmo. Mas o texto, ele acabou batendo em vários jornais do Brasil todo, claro, na República, né? Na capital da República, o Rio de Janeiro. Mas também em outros jornais no Paraná, no Pará, em Minas e tudo, né? E o texto original, eu até passei no ChatGPT, mas eu vou ler o texto original para vocês, que é o seguinte: eis como o jornal Comércio do Espírito Santo narra os acontecimentos acerca da revolta no quartel da Polícia Estadual naquela cidade de Vitória, da Victória, né? Mais ou menos às 11h15 da noite, mais ou menos por aí, teve começo no quartel o levantamento de todos os soldados, ouvindo-se por esta ocasião tiros e toques de cornetas consecutivamente. Um grupo que percorreu as ruas da cidade dirigiu-se, segundo nos consta, à casa do comandante da polícia e em seguida à casa do major do corpo, o senhor Manuel Plínio do Nascimento, que foi incitado a assumir o comando do corpo da Polícia Estadual. Vamos ver, gente. Aos estampidos de fuzilaria, então mais frequentes e prolongados, todos os habitantes da circunvizinhança do quartel acordaram alarmados na incerteza do que ali se passava. Ficou todo mundo com medo, né? De ouvir aqueles tiros e tudo. As pessoas ficaram amedrontadas, né? Vou colocar de novo aqui para vocês entenderem mais ou menos, né? Aqui nos arredores aqui do quartel, gente, o pessoal ficou morrendo de medo. Deixa eu colocar a foto aqui de forma que eu possa ampliar, né? É claro que essa é uma foto 30 anos depois, né, gente? Claro que a foto não mostra como era o local, né, onde houve esse problema em 1897. Não havia nada ali. Não havia Parque Moscoso, não havia nada. Deixa eu tentar encontrar para vocês aqui, colocar aqui a busca que eu estou fazendo, ó, em tempo real, para vocês verem que é uma busca
aqui no Facebook, que é onde a gente guarda fotos, pesquisas, tudo, né? Aí tá aqui, ó, aqui o quartel, né? Aqui as fotografias do quartel. Gente, foi mais ou menos nessa época aqui, ó. É exatamente nessa época. Assim era o quartel. Ali você via o Mangal, né? Toda aquela região no entorno, não havia nada ali. Nada mesmo. Tava tudo em obras ainda. Você vê, às vezes a gente olha assim, a gente não acredita que isso daí é o Morro do Moscoso, né, gente? Que hoje está apinhado de casas, né? Havia uma vegetação. Essas fotos são de 1896. O Parque Moscoso não havia ainda. Então, é exatamente, né, um ano antes dessa revolta, né, que a gente está trazendo aqui para vocês. Deixa eu ver se eu vejo uma foto melhor aqui. Acho que é essa, né? Essa é a foto que dá para a gente ver exatamente como era, né? O quartel ficava isolado aqui, ó. Se havia alguém morando perto, sei lá, deviam ser poucas famílias, né, morando ali naquela região, porque realmente não havia nada, né? Mas vamos voltar aqui. Vamos voltar ao texto. O que foi que aconteceu exatamente, né? Bom, aí os policiais da época saíram ali pela região do parque, entrando pela o que seria no futuro a Avenida da República, que ainda não existia nessa época, né? Saíram ali atirando, tocando cornetas e tudo, e o pessoal que morava no entorno ficou morrendo de medo, né? Então foi mais ou menos nesse horário, né, às 11h15 da noite, que os policiais saíram, foram até a casa do Major Plínio do Nascimento, e ele foi incitado a assumir o comando do corpo, né, da polícia. E as pessoas ficaram morrendo de medo, porque os soldados saíram do quartel atirando, né? E ninguém sabia o que estava acontecendo. Aí tá falando aqui o jornal, tá aqui, ó. Os comentários. Não podia o público conhecer o motivo de semelhante sedição. Uns acreditavam que um só oficial não permanecia no quartel naquele momento, nenhum policial. Outros, ao contrário, que eram eles atacados ali à proporção que chegavam para o posto de honra. Toda vez que chegava um policial para assumir ali a guarda, eles eram atacados por esses revoltosos, né? Entretanto, era mais corrente a primeira opinião, que era a verdadeira, na verdade. E qual foi a causa dessa sedição, né? Um dos nossos informantes do jornal, do Comércio, né, nos comunicara que 3 dos soldados que percorriam as ruas da cidade haviam declarado que o motivo da revolta consistia nos bárbaros castigos infringidos aos recrutas e demais soldados, os quais não estavam mais dispostos a sofrerem a pena que lhes era imposta diariamente pelo coronel comandante e que, para terminar tal abuso, resolveram depô-lo. Então foi uma revolta mesmo, né? Uma insurgência contra o comandante da Polícia Estadual do Espírito Santo, por conta desses maus tratos. Eles eram castigados, gente, castigados mesmo. Né? Nessa época, a polícia ela tinha um regime muito severo. Lá pela meia-noite, mais ou menos, até 1h30 da manhã, o povo da capital de Vitória esteve mais ou menos ciente do ocorrido, porque a estas horas era tremenda a algazarra dos soldados, cujos gritos não podiam ser bem percebidos, além dos bravos e apoiados constantes. Acho que ele quis dizer brado, né? Brado. Ao toque do clarim, teve lugar todo o movimento, se bem que dirigido pelo 1º sargento Plínio e o 2º sargento Carvalho. Pela manhã, aí logo de manhã cedo, às 6 horas da manhã, em ponto, o batalhão da polícia, ao mando do 1º sargento Plínio e tendo como porta-bandeira o 2º sargento Carvalho, percorreu as ruas da cidade, levando entre a banda de música e os cornetas 3 soldados nus da cintura para cima, os quais apresentavam grandes sinais de espancamento nas costas especialmente. Dirigiu-se então o batalhão até a casa do coronel Gameiro, que era o chefe da polícia, e de volta ao quartel, eles passaram em frente à casa do senhor Cleto Nunes Pereira,
o qual foi logo procurado pelos inferiores para que ele, como homem da situação, interviesse para que fosse substituído o coronel Gameiro, com quem jamais serviriam. Então eles queriam que o governador depusesse o coronel Gameiro, que era o chefe da Polícia Militar do Espírito Santo em 1897. A resposta do Cleto Nunes foi dificílima, pois minutos depois, vamos ver, disse-lhes o Cleto Nunes: sim, sim, os senhores devem ir em boa ordem para o quartel e mais nada, não disse mais nada. Retiraram-se então e o senhor Cleto Nunes, na ausência daqueles, declarou que nenhuma providência lhe cabia tomar, que era uma questão de soldados, etc, etc. Então aquilo deveria ser resolvido lá dentro do quartel. Imagina, hein? Aí tem um tópico aqui que é Capitão Barbosa dos Santos. Bom, de volta ao quartel da polícia, como a gente vê aí na fotografia, encontrou o Capitão Barbosa dos Santos, que naquele momento havia chegado a cavalo, a paisana, e ali ele se fardou e esperou o mesmo, tendo em seguida assumido o comando, então ocupado pelo primeiro sargento Plínio. Então o primeiro sargento Plínio e o segundo sargento Carvalho haviam assumido o comando do quartel. E quando eles voltaram para o quartel, os revoltados, né, revoltosos ou revoltados, quem assumiu foi o Capitão Barbosa dos Santos, né? Que não fez a isto a menor. O sargento Plínio não fez objeção nenhuma, né? Como também os soldados revoltados, declarando peremptoriamente que jamais serviriam novamente ao coronel Gameiro. Providências do governo. Sabe-se que o senhor doutor chefe de polícia tentou comparecer ao quartel ao começar a Revolução, tendo recuado com as suas ordenanças. Pô, no mínimo ele ficou com medo, né? Soldados armados, revoltados, né, de terem sido espancados, saíram pela noite, pela madrugada e pela manhã, atirando pelas ruas de Vitória. Então, né, o chefe de polícia resguardou-se, ficou com medo. Esteve durante toda a noite até 7 horas da manhã o quartel de polícia sem um oficial, havendo o senhor tenente Leite, oficial de estado, abandonado o seu posto por motivos que ignoramos. É claro, ficou com medo também, né? Até a hora que escrevemos, não sabemos a providência tomada pelo Dr. Gonçalo Marinho, chefe da polícia, não falando nas providências do primeiro governador por estar ausente da capital e completamente alheio ao movimento. Então, Cleto Nunes não era governador na época, né? Ele estava substituindo o governador. E os ferimentos? Bom, o português chamado José Nunes, que era proprietário de uma casa de pasto na rua General Osório e também proprietário de 2 quiosques, um no Largo do Mercado e o outro no Largo da Conceição, ficou ferido. Ele teve fratura no húmero direito, no braço direito, ocasionado por uma bala quando regressava à sua casa. Outro português, cujo nome ignoramos, e companheiro ou empregado daquele, ferido nas nádegas por bala. Um soldado do corpo de polícia, ferido gravemente por bala, e outro levemente ferido no pé, também por bala. Se outros ferimentos existem, não chegou ainda ao nosso conhecimento. Pormenores. Para fechar aqui o texto, sabemos que o senhor alferes do Exército, Rufino Campos, prestou relevantes serviços para tentar manter a ordem, né, durante essa revolta. Aí, gente, essa revolta, ela se deu então em 1897 e ela foi bastante comentada em vários jornais, inclusive no Rio de Janeiro, né, que a gente vê aí, está tudo muito bem documentado aqui nesse álbum aqui no nosso Memória Capixaba no Facebook, né? E existem outras revoltas internas que aconteceram aqui, a revolta do Xandoca em 1916, essa revolta aqui em 1891, relatada nos jornais americanos de dezembro de 1891, o golpe que foi apoiado por todos os governadores, exceto do Pará e do Rio Grande do Sul, né, que depois a gente vai trazer, que é uma revolta que aconteceu no Espírito Santo, mas teve desdobramentos nacionais, né? Então a gente vai fazer um outro vídeo para falar sobre essa revolta de 1891, que era uma revolta muito maior, né,
com relação ao processo republicano no Brasil, a volta da família imperial brasileira para Portugal, para a Europa, né? Terminaram na França, em Paris, mas de qualquer jeito, esse período em que houve o golpe militar que estabeleceu a República no Brasil foi um período também muito conturbado, com algumas revoltas, inclusive aqui no Espírito Santo. Bom, gente, essa é a Memória Capixaba, e se você quiser ler mais completamente esse episódio, né, que aconteceu em 1897, foi um episódio local, né, por conta dos maus tratos que sofriam os soldados da polícia capixaba, né, da polícia, do Corpo de Polícia Estadual, como era chamado, né, nessa época. Vê-se interessante como era chamado, muito mais inteligente chamar um corpo da polícia do Estado de polícia estadual do que polícia militar, né? Eu não consigo entender por que nós optamos por essa nomenclatura, né? A polícia militar é a polícia do Exército, que há uma polícia do Exército, né? A PE, e há a polícia militar no Exército brasileiro, mas essa polícia estadual deveria ser como é a polícia montada canadense ou a polícia estadual americana, né? A polícia do Texas, por exemplo, os Marshall, né? E tudo, então eu não entendo muito bem. A gente deveria desmontar, na minha opinião, toda essa nomenclatura e estabelecer uma polícia técnica, que seria essa polícia civil, e a polícia militar deveria ser polícia estadual, né? É a polícia do estado inteiro, e não uma polícia militar. E ainda lendo desdobramentos aqui, porque na imprensa 2 jornais ficaram brigando, né? Que é o Comércio do Espírito Santo e o Espírito Santo, que é o jornal Ordem e Progresso. Os 2 jornais eram antagônicos, né? E ficaram discutindo aí o que estava realmente acontecendo, né? Aí ele diz assim, o Estado do Espírito Santo: sirva-lhe, porém, de lição o levante da polícia. Ele lhe ensina que o governo do Estado é forte, que tem auxiliares compenetrados dos deveres de seus respectivos cargos, que apesar de sublevada quase na sua totalidade a única força armada que dispõe, e insuflada pela sua perversidade, não lhes faltam nem tino, nem coragem, nem brio para julgá-la sem auxílio estranho. Que finalmente toda a miséria de sua campanha contra o mérito das autoridades, às quais competia agir nessa ocasião, serve agora para fazer fundo escuro ou tê-la desse acontecimento em que sobressaem dignos e altivas essas forças políticas, né, que debelaram essa revolta de 1897. O jornal, o Estado do Espírito Santo, aqui está se referindo às masfadadas linhas do Comércio do Espírito Santo, que estava falando mal do governo, né? Então passemos agora aos referidos fatos desde seu começo, o que pretende a descrição nos impunha não fazermos antes. Então esse jornal, o Estado do Espírito Santo, resolveu não publicar nada até que todos os fatos estivessem, né, sobre as luzes, né, da ótica da verdade, digamos assim, segundo o jornal. Lá pelas 11 horas da manhã foi alarmada a população da capital pela notícia de que o corpo da polícia tinha se revoltado, não sei o que. Isso aqui eu já li para vocês, né? Bom, o coronel Gameiro, que era o coronel da polícia, achava-se em casa da sua família, a Rua Duque de Caxias, e estava já agasalhado quando apenas teve notícia do fato, que começou a fardar-se para dirigir-se até o quartel. Alguém avisou ao coronel: problema no quartel. Ele colocou a farda e foi para lá. Sem tempo para isso, chegou à porta da sua casa, de sua residência, um grupo numeroso de soldados em vozerios alarmantes, fazendo incontinente para a janela cerrada da casa e descarregaram fuzilaria. Olha só, o negócio foi grave, tá? Por essa ocasião, revelando o valor e dever do cargo que dignamente exerce, o coronel Gameiro saiu a cada um e dirigiu aos revoltados palavras de prudência, aconselhando-os energicamente a cumprirem o seu dever de mantenedores da ordem e a seguirem para o quartel do que não foi atendido. Eles não atenderam às ordens do coronel. Daí seguiram os amotinadores, percorrendo a cidade em grandes ruídos até a casa do Major Plínio,
Em determinados textos fala-se em sargento, mas aqui fala-se em Major Plínio, a quem, segundo consta, aclamaram como seu comandante, o que antecipadamente disseram fazer os mesmos soldados quando desobedeceram à voz do coronel Gameiro. Disparando as armas repetidas vezes, recolheram-se os revoltosos depois ao quartel. Por essa ocasião, já nos chegara a notícia do que se passava naquele estabelecimento. O tenente Leite, que se achava como oficial de Estado-Maior, obrigado a abandonar o seu posto, tinha chegado à casa do comandante, trazendo a notícia de que os revoltosos tinham ferido gravemente a sentinela que guardava a porta principal do quartel, que a gente vê aqui, né? Na foto, tá aqui, inclusive com um guarda aqui à porta, né? 2 guardas, né? E que no cumprimento do seu dever se opôs à passagem dos revoltosos. Perigoso, né? O sentinela impedir que esse monte de soldados armados saiam, ele pode ser morto ele mesmo, né? Soube-se também que tinha os mesmos arrombado a arrecadação e ficado senhores das munições. Isso foi no dia 16, né? No dia 17, às 6 horas da manhã, os mesmos revoltados formaram com 2 inferiores e percorreram com banda de música pelas ruas da cidade, levando entre eles 3 soldados, né, que estavam feridos, como eu já li para vocês, né, que haviam sido punidos por faltas cuja impunidade concorreria para a desmoralização e indisciplina do mesmo corpo. O jornal está apoiando as decisões de infringir àqueles que são faltosos, digamos, que fazem alguma coisa errada dentro do quartel, esse tipo de castigo, que era um castigo físico mesmo, açoite. Então era uma coisa terrível para a época, mas era desse jeito, tá, gente? O Brasil era desse jeito, 1897. Bom, a esse pretexto apegam-se os rebeldes, a tanto, talvez, inconsistentemente levados para se revoltarem contra o comando do digno oficial que dirige aquele corpo, o coronel Gameira. Quando isso se dava, o capitão Barbosa chegava ao quartel, fazendo-se impor pela sua autoridade, e energia conseguiu desarmar alguns soldados, a maior parte da 4ª Companhia sob seu comando. Começaram dali a ser postas em prática pelas autoridades superiores outras providências, as quais eram promovidas desde o começo da revolta. O excelentíssimo senhor presidente do Estado, já a par de todo o ocorrido pelos telegramas que lhe foram enviados, deliberou regressar logo de São Mateus, que o presidente estava em São Mateus, a fim de mais perto dos acontecimentos continuar a tomar providências no sentido de extinguir a revolta. Aí dias 18 e 19. Nestes dias a cidade conservou-se tranquila, tendo apenas na noite do dia 18 se espalhado o boato que os soldados revoltados, também contra o capitão Barbosa, a cujo comando até então mais ou menos se tinham subordinado, vinham de novo atacar a casa do coronel Gameiro. Mero boato, porém, esse foi esse que conseguiu amedrontar os menos corajosos, né, que foi o capitão Barbosa. Os soldados conservaram-se no quartel, onde já os oficiais se achavam, se bem que sem toda a sua força moral. Então, você vê que eles perderam a força, né? Alguns deles desistiram, alguns foram desarmados. E aí o que aconteceu depois, né, gente? Vai saber o que aconteceu depois. A fim de reassumir com todo o prestígio de sua autoridade o comando do corpo da Polícia Estadual, o coronel Gameiro, e seguiram-se as mais medidas para ser completa e radicalmente restabelecida a ordem no corpo de polícia. Outras providências continuavam a ser tomadas em concerto com o doutor-chefe de polícia, o coronel Gameiro e o capitão Barbosa, a quem manda a justiça que se diga, portou-se nesta questão como um verdadeiro oficial. E que o português era um português, né, do século XIX, a gente tem que ter cuidado na hora de ler. Essas medidas tiveram ontem, como passamos a descrever, os seus resultados. Antes, porém, seja-nos lícito lembrar aqui os serviços prestados pelo digno delegado de polícia, o major Aristides Navarro, que, ausente desta capital na noite em que se deu a revolta, correu pressuroso ao seu posto de ação logo que recebeu o telegrama. Talvez o chefe de polícia, o Aristides Navarro, estivesse junto com o presidente, né, do Estado,
na viagem dele a São Mateus, né? No dia 20, a sufocação da revolta, obedecendo a um plano combinado entre o chefe da polícia e o comandante Gameiro, o capitão Barbosa, assentou-se que, a uma certa hora, estariam no quartel da polícia reunidos todos os oficiais na noite de anteontem, a fim de surpreender os revoltosos e prendê-los com o auxílio das praças, né, que se conservaram leais ao coronel Gameiro, chefe da polícia. O comandante, então, com 2 ajudantes oficiais de sua inteira confiança e também do capitão Barbosa, seguros do êxito do plano combinado, devolveram a maior atividade, agindo prudentemente. Às 11 horas, fora prevenido o comandante Gameiro de que tudo estava disposto de modo a garantir o que havia sido combinado, o êxito daquela combinação, né, de prender todos os revoltosos. Depois da revista, foram chamados um a um dos revoltosos mais exaltados, em número de 40 praças, tá? Que eram seguros e presos em solitárias, olha só, cadê o resto do texto? Tá aqui, vou mostrar para vocês. Sem resistirem diante da intimação de que seriam mortos se o fizessem. Assim, pois a hora aprazada, o senhor tenente-coronel comandante do corpo comparecer ao quartel, assumindo o comando, né, o coronel Gameiro, e percorrendo após as companhias, sendo devidamente acatada sua autoridade pelas praças e erguiam-se respeitosas ante a sua presença. Às 5 horas da manhã, no dia 20, né, fazendo despir a farda as 40 praças aludidas, esses 40 soldados, né, tiveram que se despir de suas fardas. Aí tem uma coisa retórica, né? Tiveram que entregar suas patentes e as suas armas, etc., né? Fê-las conduzir por uma força de armas embaladas como presos comuns à central de polícia. Então eles saíram, né, da polícia militar, foram exonerados, assim digamos, né, e foram levados como presos comuns para a central da polícia. Às 6 horas da manhã, saiu do quartel o corpo de polícia, com a banda de música à frente, comandado pelo tenente-coronel Gameiro, percorrendo algumas ruas da cidade. Aí o Gameiro foi fazer um desfile, né? Eu acabei com a revolta e agora eu vou fazer um desfile, né? Olha só. Às 11 horas da manhã, mais ou menos, prestou as honras ao presidente do estado. E o presidente estava chegando de São Mateus. Aí ele foi com a banda de música e tudo até lá no porto para receber o governador, que estava regressando de São Mateus, tendo sua excelência a satisfação de verificar mais uma vez o critério dos auxiliares do seu governo e justificada publicamente a confiança que neles deposita. Então, né? Graciano Neves, tá, gente? Graciano Neves, o presidente. Aí tem o Comércio, o jornal O Comércio do Espírito Santo, a prova de que o governo do estado não é isso que o seu ódio e a sua ambição pretendem insinuar. Aí havia uma briga entre jornais, tá, gente? Não é como hoje, né? Hoje é negócio de fake news, que eu odeio essas palavras, né? Desinformação, contra-informação, mas a gente sabe quais são os jornais de esquerda, os de centro, os de direita e aqueles que fazem jornalismo isento, que seria o mais digno de se fazer. Se você é jornalista, você tem que ser isento, ouvir todos os lados. Todos os lados. E é claro também que você não pode estar a serviço de uma força maligna do governo, né? De jeito nenhum. Por dinheiro nenhum, por coisa nenhuma, né? Você tem que se manter isento e fazer o jornalismo do jeito que tem que ser feito, né? Com isenção. E aqui nesse caso, em 1897, era um embate entre o Comércio do Espírito Santo e o Estado do Espírito Santo. Aí o jornal ele fala mal pra caramba aqui do concorrente, né? Assistem à prova de que o cargo de chefe de polícia do estado é exercido por um homem competente, a quem não falta nenhuma das qualidades exigidas para esse fim. Aí tem a prova de que a revolta da polícia militar, da polícia estadual, não lhe perturbou a calma necessária para agir de modo eficaz, bem como não permaneceu inativo e tímido ante a sua explosão, a explosão dessa revolta do corpo da Polícia Estadual de 1897. Agora, diga que foi indigno o meio adotado para sufocar a revolta, que é o único lenitivo à mágoa de vê-la abortada,
sem produzir a anarquia de que contava tirar partido. Então, era algo assim, né? Eles estão contra o governo do Graciano, né? E vamos tentar fazer uma revolta e quem sabe um golpe, né? O Brasil é o país dos golpes, né? Nunca houve um país com tantos golpes assim. Golpes de todos os lados. Então é isso aí, gente. Esse é mais uma página interessante da história do Espírito Santo que a gente traz aqui para vocês no Memória Capixaba, né? Essa revolta do corpo da Polícia Estadual, que seria hoje o equivalente à Polícia Militar. Nessa foto aqui a gente vê como era o quartel da Polícia Militar antes que o Parque Moscoso fosse criado, né? Por aí 1898, 1897 mais ou menos, né? Lá atrás a gente vê o Morro do Moscoso, né? E tudo, e esse quartel foi demolido ali pelos anos 1960 e hoje lá no lugar tem ali o Sesc, né? Onde ficava a antiga rodoviária, né? É isso aí, gente. Então, toda essa literatura que eu fiz a pesquisa e coloquei aqui no Facebook, no Memória Capixaba no Facebook, está disponível para quem quiser ler. Eu ainda continuo fazendo a pesquisa através do nome dos personagens, né, que é o Coronel Gameiro, o Major Plínio, é o chefe de polícia, né, no ano de 1897 na Biblioteca Nacional. Qualquer um pode fazer essa pesquisa tranquilo, sem problema nenhum. Bom, e os jornais continuaram brigando, né? Tá aí o Comércio do Espírito Santo. Interessante que nessa época, gente, os jornais eles assumiam sua posição política, abertamente, ponto final. Tudo bem, não tem nada contra isso, não. Sou um libertário. Então, eu acho interessante que os jornais assumam essa postura política. Ou você faz um jornalismo isento, também é legal, né? Agora, se você é um jornal de direita, uma rádio da esquerda, uma revista de centro, não interessa, né? Republicano ou monarquista, ou comunista, ou capitalista, ou sei lá, nazista, não sei, qualquer coisa. Assuma a sua postura. O Comércio do Espírito Santo, que brigava com o Estado, tá vendo? Ele era do Partido Republicano. Torquato Moreira, que foi deputado, né? Era o redator político, o diretor político, e o Joaquim Guimarães era o redator. E esse aqui é o Estado do Espírito Santo, né? Também do mesmo ano, 1897, e os donos, gente, eram o Muniz Freire e o Cleto Nunes, que eram políticos e jornalistas também, né? A pessoa que era envolvida na política também era jornalista, incrível, né? Aí a gente continua aqui fazendo essa análise, né, dessa revolta da Polícia Estadual Capixaba com relação aos acontecimentos políticos ali no comecinho dessa República Velha, né, gente? A gente tem que entender que o Brasil era monarquia até poucos anos antes, né? Então, o jornal Comércio do Espírito Santo, ele vem questionando o que disse o jornal O Estado do Espírito Santo. Então, a briga era entre o Torquato Moreira, o Joaquim Guimarães e o Cleto Nunes e o Muniz Freire. Aí dizendo aqui, o jornal fala o seguinte: a revolta. Impagável foi a notícia que deu ontem o colega Estado do Espírito Santo, né? O diretor político era Augusto Calmon, tá, gente? Sobre os acontecimentos do quartel de polícia. Envolvida em 6 curtos períodos em um laconismo incompreensível, a narração dos fatos pelo jornal do governo deixa ainda em evidência a decepção amarga porque passaram os homens da situação dominante. Vai vendo. Diante da manifestação hostil que o corpo da polícia, em sua quase totalidade, fez ao comandante Gameiro, a ponto de assumirem, né, o comando os inferiores do mesmo corpo e se tornarem senhores da Força Estadual, julgávamos que medidas enérgicas e no sentido de repreensão à disciplina dos revoltados fossem postas em prática imediatamente pela administração do Estado. Entretanto, até a hora em que escrevemos, nenhuma providência enérgica, na altura da gravidade dos fatos ocorridos, foi, ao que nos conste, tomada pelo governo. Você vê que eles estão brigando
mas brigando porque o governo tomou providências e o outro, não, o governo não tomou providências. Ninguém está preocupado com os soldados. Tipo assim, que se dane. Não tem nenhum jornal defendendo os soldados, nem defendendo os praças revoltados, né, que eram 40 praças que depois foram presos na polícia comum, pelo chefe de polícia. Ninguém está preocupado. A discussão é política, lá em cima, no alto escalão. Não interessa, os soldados ali são peões, né, nesse jogo, no tabuleiro político do Espírito Santo, em 1897. Aí, gente, olha, entretanto, até a hora que escrevemos e tal, o doutor Graciano Neves, ausente lá na cidade de São Mateus, não poderá, com a urgência que o caso requer, tomar as medidas que carece o comando da polícia, da força pública, para prestigiar a sua autoridade completamente desmoralizada. O doutor Cerqueira Lima, amigo da situação, terceiro vice-presidente do Estado, a única autoridade que em tal emergência poderia assumir a administração para agir, como devesse, nem sequer moveu-se na sua residência, né, na cidade do Espírito Santo, em Vila Velha, 30 minutos de viagem, e a despeito de emissários que, segundo consta, foram chamá-lo lá na localidade, em Vila Velha, ele não fez absolutamente o Cerqueira Lima, né? Ficou quieto lá. Tá louco, mano? Tem um monte de gente, 40 soldados dando tiro pela cidade. Eu vou lá? Vou nada. Se o senhor doutor Graciano Neves não, na impossibilidade material de providenciar, tivesse de passar o exercício legal a um substituto, acéfala ficaria a administração pública como efetivamente se acha, para lançar mão das medidas necessárias para uma providência imediata contra a revolta de 40 soldados do Corpo da Polícia Estadual em 1897, que eram comandados pelo comandante Gameiro, sofriam muitas retaliações, inclusive castigos físicos, né? E os soldados estavam muito revoltados. Então a briga entre os dois jornais, gente, aqui novamente, interessante a gente fazer essa analogia, né, com os dias atuais. É a mesma coisa, os jornais brigam, as televisões brigam, as revistas brigam, os partidos brigam, mas o povão, ó, que se dane. Então a briga aqui entre o Estado do Espírito Santo, que era um jornal da situação do governo, lembrando que nessa época não havia esquerda e direita, tá, gente? Era uma coisa mais diluída, não havia essa coisa de esquerda e direita que há hoje. Havia esse jornal, que era um jornal que apoiava o governo, e esse jornal, que era um jornal antagônico ao governo, era um jornal de oposição. Mas não era um jornal de oposição que defendesse o trabalhador ou defendesse a força do funcionário público. Não, eles não estavam nem aí, cara. A discussão não era essa, né? Que se dane. A discussão é quem vai assumir o governo. O negócio era dar um golpe para eu assumir o governo. Não mudou nada, né? À vista da imposição aceita do não comparecimento ali do comandante Gameiro, que se acha enfermo, e aí o cara ficou doente, depois dos acontecimentos, segundo ainda declara o Estado. De tudo isso, verifica-se que a revolta dos inferiores tem triunfado em todos os seus intuitos e que o governo do Estado é impotente para abafar esse movimento, aliás, motivado pelo excesso de castigo infligido pelo comandante do corpo, o comandante Gameiro, às praças de polícia. Nessa época chamava-se o soldado de praça. E não era o praça, era a praça. Hoje em dia seria... Como é que seria hoje, né? Com essa nova linguagem incorporada aí, né? Essa linguagem neutra. Se não fosse o senhor capitão Barbosa, estaria ainda a esta hora o quartel entregue à direção dos revoltados que, não obstante, aceitaram seu comando diante do compromisso tomado da substituição do coronel Gameiro. Eles queriam que o coronel saísse, porque era um homem muito violento, né, segundo os praças revoltados, né, e eles não iriam mais se submeter aos maus tratos. Mas, no final, foi todo mundo preso, tá, gente? Os desdobramentos dessa história a gente ainda vai investigar. Quais foram, portanto, as providências do doutor-chefe de polícia que merecem até louvor do jornal O Estado? Como é que, restabelecida a ordem pública e terminado o movimento, ainda continua ausente do quartel o comandante da força, que é da imediata confiança do governo do Estado? Que situação é essa? O Gameiro, gente, logo depois que a revolta foi aplacada, e não foi por ele aplacada, ele se disse enfermo, ficou doente. Na minha opinião, lendo aqui esses jornais antigos, né,
que são relatos em primeira pessoa, de quem estava ali em loco vendo, que essa Vitória era desse tamanho, né? Aconteceu alguma coisa no quartel da polícia, o pessoal descia da Cidade Alta e pronto, né, da Rua do Comércio, ia lá saber, todo mundo sabia de tudo, em meia hora estava todo mundo sabendo de tudo. O cara meteu um atestado, digamos, ele ficou doente, opa, eu não vou voltar no quartel, não estou louco, né? Pode haver uma outra revolta lá, eu posso ser morto lá dentro do quartel. Ou o senhor Coronel Gameiro andou mal e, neste caso, incompatibilizado com a sua força, deve abandonar o comando em vez de dar parte de doente em um momento em que era mister ele pôr em ação todo o seu valor militar. Ou andou bem e, neste caso, o governo do estado precisa cercá-lo do prestígio que o seu cargo exige, muito principalmente em tais circunstâncias. Então, o jornal Comércio do Espírito Santo questiona, né? Pô, esse cara ficou doente numa hora bem, né, conveniente, né? Ele meteu um atestado lá para ficar fora e não voltar. É preciso, portanto, que o Estado, o jornal, o Estado do Espírito Santo, venha dizer-nos quais foram essas providências, porque o que temos presenciado apenas é que o doutor-chefe de polícia, acastelado na sua residência, o senhor comandante Gameiro com parte de doente e o senhor capitão Barbosa acalmado os ânimos no quartel de polícia e o doutor presidente do estado ausente da capital e longe do teatro dos acontecimentos, né? A palidez na notícia oficial do jornal, o Estado, né, e as inverdades que nela se contém comprometem a ação que deverá ter a administração pública, porque deixa haver um embaraço palpável para resolver um conflito bastante sério e que demonstra a anarquia profundamente grande que reina no mais importante serviço do Estado, ao qual prendem-se a segurança individual e todas as garantias de sua ordem pública. Aguardemos os fatos. Então, é legal como é que era a discussão, né? Era uma discussão inteligente, intelectualizada, não é como é hoje, né? Hoje é uma bagunça, né? Não há jornalismo mais como era antigamente, hoje é tudo uma zona. Esse é o Estado do Espírito Santo, então, de Augusto Calmon, jornal fundado em 1888, que fazia as partes do governo, né? Fazia as honras, digamos assim, do governo do estado, porque, claro, era subsidiado por ele, recebia verbas governamentais, é óbvio, né? De Graciano Neves, e o jornal de oposição do Torquato Moreira, Comércio do Espírito Santo, e esse embate aí acerca dessa revolta que aconteceu em 1897 no corpo da polícia do estado, em que 40 soldados, 40 praças se revoltaram contra o coronel Gameiro, o chefe da polícia, comandante da polícia, por conta de maus tratos aos soldados, né, no quartel. Então é isso aí, pessoal, vamos continuar a nossa pesquisa. Então, gente, é isso aí, eu sou o Fábio Pirajá, esse é o projeto Memória Capixaba, sempre fazendo essas pesquisas e trazendo de volta essas histórias que estão ali, escondidas em alguma biblioteca, né, em algum arquivo, né, em alguma literatura que, como a gente sabe, é feita para um grupo fechado de acadêmicos, que acaba não dando em nenhum desdobramento. Se você não pega lá aquele livro que foi publicado para aquele grupo fechado de academia que não tem resultado nenhum, senão um afago da sua própria natureza, da sua própria questão dentro daquele grupo, né? O cara lança um livro, faz um mestrado, faz um doutorado, um pós-doutorado e fica na academia ali, um puxando o saco do outro, escreve livro, escreve tese, mas aquilo não dá nenhum desdobramento. Dá um livro que é, né, empacotado, depois é vendido para meia dúzia de pessoas e depois vai para uma biblioteca e pronto, vai ser comido por traça e por cupim e não vai adiantar nada. A gente tem que trazer de volta essas histórias e vamos colocar onde dá para colocar hoje, que é aqui no YouTube, no Facebook, nas redes sociais, para trazer de volta essas histórias que são incríveis, histórias do dia a dia, crônica. Essa é uma crônica policial, né? A gente pode dizer assim, do dia a dia e da situação política, jornalística e social de Vitória no final do século XIX. Gente, eu sou Fábio Pirajá e a gente volta a qualquer momento com mais desdobramentos dessa história. Valeu! E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.